Alô, nação patriota! Chegou o momento! Essa é a hora do povo brasileiro ir para as ruas em favor da liberdade. Neste domingo, 3 de agosto, em todas as cidades brasileiras, Reaja Brasil! Em São Paulo, será na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Reaja Brasil! A censura tomou conta do Brasil. A liberdade está sendo sufocada diante dos nossos olhos. Chegou a hora. Reaja, Brasil. Reaja, Brasil, contra a perseguição, contra a injustiça e contra o autoritarismo do Poder Judiciário em defesa da nossa democracia. No dia 3 de agosto, contamos com você e sua família. Reaja, Brasil. Espero você e sua família no dia 3 de agosto. Venha para Paulista, domingo, dia 3/8, às 14 horas. A censura tomou conta do Brasil. Chegou a hora. Reaja, Brasil. Vamos clamar por justiça e liberdade. Jair Bolsonaro com tornozeleira eletrônica. Chegamos no nosso limite. Vem para a Avenida Paulista, 14 horas, dia 3 de agosto. Reaja, Brasil. Por justiça, por um Brasil acima de tudo e somente abaixo de Deus. Reaja, Brasil. Chegou a hora. Vamos reagir. Dia 3 de agosto, em todas as cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, Avenida Paulista. Se você ama a sua pátria, se você ama a sua família, se você ama a sua liberdade, reaja, Brasil. Chegou a hora. Reaja, Brasil. Reaja, Brasil! A censura tomou conta do Brasil. É agora ou nunca. Reaja, Brasil! Dia 3 de agosto, vamos para as ruas em todo o país. Chega de ficar calado. Em São Paulo, o chamado é claro. Avenida Paulista, às 14 horas. Reaja, Brasil! É neste domingo, em todas as cidades do Brasil, uma caminhada, motociata, carreata na Praça da Cidade e em São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Reaja, Brasil! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Endireitei. Finalmente aconteceu. O ministro psicopata e violador máximo das leis contra os direitos humanos fez história e, depois de ser sancionado com a perda de visto para os Estados Unidos, agora foi sancionado pela Lei Magnitsky e agora está no rol de tiranos e sanguinários punidos por essa lei que leva o Brasil para a fossa da história do mundo. Uma vergonha para o cidadão do bem e que preza pelas leis e a ordem, mas um orgulho e felicidade para quem quer ver criminosos sendo severamente punidos. No vídeo de hoje, eu faço o meu agradecimento a um dos precursores que batalhou, mesmo lá fora, quase sem nenhum apoio, para denunciar o estado bizarro de coisas que temos vivido aqui no Brasil. Paulo Figueiredo, fala com a gente. Finalmente, saiu a sanção da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Basicamente, a única pauta que a gente vai tratar é sobre o Alexandre de Moraes sendo sancionado pela Lei Magnitsky e sendo reconhecido oficialmente como um violador de direitos humanos. Não podia ser diferente. É um dos eventos mais importantes da história do Brasil. Alexandre de Moraes foi reconhecido pelos Estados Unidos da América como um violador internacional dos direitos humanos. É um título que cabe bem aos tiranos que cospem nas leis, rasgam a Constituição. É um título que cabe bem ao homem que, em nome do poder, de um ideal político, condena a mãe de família a quase 2 décadas de prisão pelo crime hediondo de passar batom em uma estátua. Cabe também ao homem responsável por toda essa negligência que levou à morte, por exemplo, do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. A você, Alexandre, de violador internacional dos direitos humanos. É uma alcunha reservada aos menos virtuosos homens desse mundo. E eu sei que você achou que nada aconteceria. Sei que você fazia jantares na sua casa, fazia piadas sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Alguém que tem algo que você nunca vai saber o que é. Honra. O bananinha, né? Frouxo.
Eu sei que você achou que o Brasil estava acabado, que não havia mais homens de valores que ousassem se contrapor a você, Alexandre. Você achou que podia fazer tudo contra todos, nesse ímpeto que te levava a acreditar que era o homem mais poderoso do mundo. Você censurou minhas contas nas redes sociais, congelou minhas contas bancárias no Brasil, me impediu de voltar à minha própria pátria, cancelando o meu passaporte e me condenando ao degredo. E assim você fez com tantos outros que você perseguiu, como o próprio Eduardo Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, como Alan dos Santos, como Rodrigo Constantino, como a Ludmila Lins Grilo. E eu podia passar horas aqui falando os nomes das vítimas do seu regime. Mas hoje, Alexandre, hoje, como escreveu Wagner, começa o crepúsculo dos deuses. Hoje, o Olimpo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, formado pelo seu panteão, né, de homens que pensaram ser deuses, recebeu um recado. É assim que os Estados Unidos irão tratar violadores de direitos humanos. Apesar de eu estar falando incessantemente sobre esse assunto ao longo dos últimos meses, muitas pessoas estão me perguntando o que acontecerá agora ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Pois bem, eu vou ler o que diz o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e aí eu vou explicar a Lei Magnitsky para que vocês entendam o que acontece a partir de agora. Primeiro, o comunicado do Departamento do Tesouro que diz assim: Washington, hoje, o Escritório de Controles Ativos Estrangeiros, o FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, Alexandre de Moraes, que tem utilizado da sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes dos julgamentos e suprimir a liberdade de expressão. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz e júri em uma perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. A medida de hoje é tomada com base na Ordem Executiva 13.818, que dá seguimento e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos e tem como alvo os autores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Esta ação segue-se a revogação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do visto de Alexandre de Moraes e seus familiares diretos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em uma campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano. E é interessante porque muita gente não tinha entendido isso, mas o que o Departamento do Tesouro está dizendo aqui é que o Alexandre e os outros ministros e os seus familiares tiveram seu visto cassado, naquele momento, pela campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano, especificamente eu, Rodrigo Constantino e outros. Continua a proclamação. Abuso de poder judicial de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi nomeado ao STF em 2017. Desde então, tornou-se um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo enorme autoridade por meio da supervisão de investigações amplas conduzidas pelo STF. Moraes tem investigado, processado e reprimido pessoas que se manifestam com base em direitos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentação de acusações formais. Lembra esse negócio de prisão preventiva sem acusação formal contra mim? Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em um caso notório, Moraes prendeu arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação pelo exercício da liberdade de expressão. Moraes tem mirado políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas,
blogueiros, sei lá, ex-comentaristas da Jovem Pan, essas coisas. Jornais, plataformas de redes sociais dos Estados Unidos e outras empresas norte-americanas e internacionais. Eu posso dizer a vocês com o coração leve. Missão dada é missão cumprida. Perdeu o mané. Não amola. Eu digo isso porque foi a isso que eu me dispus. Foi a isso que eu me dispus lá no final de 2022. Eu disse que essa era o que talvez pudesse ser a minha contribuição ao Brasil. Eu sou só um homem, eu sou um jornalista, e eu certamente não teria chegado aqui se não fosse, tenho absoluta certeza, tenho fé nisso, se não fosse a intervenção divina. O que trouxe a gente aqui, Eduardo e eu, daria um filme, uma série do Netflix, um livro, os bastidores, os não, puxa, tudo está perdido e não vai dar, as trairagens, as decepções, obviamente as chacotas, as palavras constantes de desencorajamento das pessoas da própria direita. Inclusive muita gente aqui, nunca vai sair, você só fala, só vou acreditar em você quando sair. Custo alto pago, muitas horas longe da família, estresse dentro de casa, filhos que, 2 anos e pouco das minhas filhas que eu perdi muita coisa da vida delas, que eu nunca vou recuperar. Esposa reclamando, poxa, será que algum dia você vai ter uma vida mais tranquila? Será que você vai viver assim o tempo inteiro? Um impacto financeiro gigantesco, mais de R$1 milhão enfiados nessa brincadeira no meu bolso, com os bens bloqueados no Brasil, com as redes congeladas e canceladas aqui fora. E aí você pergunta, Paulo, valeu a pena? Valeu. Valeu não por mim. Valeu porque alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que fazer alguma coisa pela família do Clezão, pela família da Débora, pela família de todas as pessoas que não tinham como se defender. E eu acho que eu acredito muito na história do cão pastor. Eu acho que Deus deu o dom da agressividade a algumas pessoas. E eu certamente nasci com o dom da agressividade. Mas eu não sou um lobo. Eu nunca vou ser um lobo. Eu nunca vou ser... Eu nunca vou ser mal. Pelo menos não voluntariamente. Mas eu tenho muito. Eu não consigo ver uma pessoa fraca sendo maltratada e não fazer nada. Então, valeu a pena. Perdi muita coisa na vida, mas a Bíblia fala, né, que quem estiver disposto a perder a vida é que vai ter a vida de verdade. Então, valeu a pena. Eu acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que a partir de agora é com vocês. Claro, eu não vou parar, não tenho dúvida de que não vou parar. A gente vai falar sobre próximos passos daqui para frente. Mas a minha contribuição, a minha grande contribuição foi essa. A partir de agora está com vocês. Com vocês no Brasil.
Está com todos vocês. Vocês podem fazer o que eu não posso, porque eu não posso voltar ao meu país. Se eu pudesse, eu estaria aí ombro a ombro com vocês nas ruas dia 3, mas eu não posso. Então eu vou continuar daqui, despejando artilharia daqui para frente. É um orgulho muito grande termos homens da envergadura de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que, mesmo diante das dificuldades, nunca baixaram a cabeça para esse sistema podre. Trago para vocês agora um vídeo de um comportamento destemperado e insano do ministro psicopata, interrompendo um advogado de defesa em uma audiência do 8 de janeiro. Assista e confira. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Não, doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Podemos comprovar que esse inquérito do 8 de janeiro não passa de uma farsa. Aliás, sempre soubemos que trata-se de uma farsa, porém, só não tivemos acesso às provas. E nessa audiência, o inteligentíssimo advogado Jeffrey Schickini abusa da sua sapiência para dar um nó na cabeça do ministro psicopata, que chega a se abaixar durante a audiência e tomar um lado explicitamente. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Finalizando o vídeo de hoje, tivemos uma imagem capturada do ministro psicopata que no dia em que sofreu o vexame de ser sancionado na lista de ditadores e tiranos da pior espécie, o mesmo compareceu ao estádio do Corinthians para tentar esfriar a cabeça e a torcida corintiana. Fez um papel digno de expor o pseudo-ministro ao papel que realmente lhe cabe, o de sancionado, e a reação do ministro foi essa da imagem. Comente aqui embaixo. O que você achou de mais essa atitude grotesca do ministro que só envergonha o Brasil? Deixe o seu like no vídeo para que o vídeo possa ser impulsionado. Meu nome é Victor Moreira e é um prazer ter você aqui com a gente. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau!